Hoje eu vou contar a história do Samba, o cachorro mais famoso da literatura. Então eu apresento a vocês Cachorrinho Samba, de Maria José Dupré. Eu vou falar a partir da edição de 1989, publicada pela editora Ática. É essa edição de capa vermelha, bastante colorida. É um livro com 128 páginas, divididas em 26 capítulos. Bom, feitas as apresentações, vamos à história. A história desse livro começa com a chegada de um cachorrinho na casa do doutor e da Dona Maria. Esse cachorrinho é um filhote da raça Fox Terrier e ele chega nessa casa com apenas 2 meses de idade. É um filhotinho. Então ele recebe o nome de Samba, como você já deve ter imaginado, por conta do samba, ritmo musical. É que a história se passa na década de 1940 e naquela época o samba, o ritmo samba, estava simplesmente explodindo em todas as rádios. Como ele era um cachorrinho que não parava quieto, ficava o dia inteiro se remexendo pra cá e pra lá, eles acabam dando pra ele o nome de Samba. Então, o personagem principal dessa história, o grande herói dessa narrativa, é o Samba, que vai ali viver nada mais, nada menos que as suas aventuras de cachorro, como, por exemplo, passear no quintal, cheirar as flores, deitar no colo da vovó. Inclusive, o Samba gostava muito de deitar no colo da vovó, como qualquer filhotinho de cachorro, que gosta de carinho. Bom, de personagens humanos nessa primeira parte da narrativa, nós temos o doutor e a Dona Maria, que são os donos da casa, o casal. Também a filha deles, que é a Vera, uma criança, e a vovó, que mora com eles. Também temos a Dermina e o Pedro, que são os funcionários da casa e que são as pessoas que realmente cuidam do Samba, que vão dar comida, levar para passear, acordar no meio da noite quando ele chora pedindo pão com leite. Já de personagens animais, no início da narrativa, a gente tem o Whisky, que é o cachorro mais velho da família e que é um cachorro extremamente encrenqueiro, que gosta de pular o muro e fugir para passear na rua. Depois, no decorrer da narrativa, vão aparecendo outros personagens animais, como por exemplo a vaca e o cavalo, que moram e trabalham na zona rural e que em alguns momentos vão ajudar o Samba. E nós temos também o personagem do cachorro Veludo. Veludo era um cachorro muito pobre e muito triste. Ele era tão triste que ele não conseguia acreditar que existia felicidade para os animais. Todos os animais conversam entre si, mas eles não conversam com os humanos. Então, pessoal, até a página 40, o ritmo da narrativa é bem lento, porque não acontece muitas aventuras, além de coisas normais da vida de um cachorro, como, por exemplo, um episódio que a família vai viajar, o doutor, a Dona Maria e a filha vão viajar, e o Samba simplesmente entra ali numa tristeza, fica o dia inteiro deitado no colo da vovó, achando que eles nunca mais vão voltar. Mas, da página 41 em diante, a gente vai ter uma passagem de tempo na história de 3 anos e aí o Samba já não é mais um filhote. É nesse momento que a gente tem o verdadeiro ponto de complicação da narrativa, porque o Samba um dia vai perceber o portãozinho do quintal aberto e vai fugir pra rua, vai sair pra rua. Na rua, ele encontra outros cachorros ali passeando e eles ficam perambulando pela rua, só que quando ele, como bom cachorro que ele era, decide voltar pra casa, ele não consegue mais achar o caminho de casa e aí ele fica perdido. E a partir desse momento o Samba passa a ser um cachorro perdido nas ruas. E esses são os capítulos mais dramáticos da história. O Samba não consegue mais achar o caminho de casa, fica perambulando pelas ruas e as ruas para ele parecem um labirinto, um grande labirinto. E ele é só um cachorro que nunca saiu de casa sozinho. Nessa parte da história é que o Samba vai realmente começar a conhecer o mundo. E ele vai conhecer o sofrimento mesmo, ele vai passar fome, sede, saudades de casa, frio. Ele vai conhecer outros animais que tem ali que trabalhar, como a vaca e o cavalo, até o momento em que ele vai ser capturado por uma família. Chega ali um menino com uma corda, amarra o Samba e aí a partir desse momento ele é obrigado a ficar morando com essa família mesmo contra sua vontade, porque não tinha o que fazer, ele estava preso. Depois essa família chega, é uma família muito pobre, eles chegam a se mudar para um outro lugar, uma outra chácara, e aí nós, leitores, ficamos realmente com a sensação de que o Samba não vai mais de maneira alguma conseguir voltar para sua família de origem. Inclusive o Samba chega a ganhar outro nome porque essa família vai passar a chamar ele de Feitiço. O Samba fica semanas ou meses perdido, mas o interessante da história é que ele não desiste de tentar voltar para a família antiga. Só que para isso, para voltar para sua casa, ele vai ter que fazer uma coisa que ele fez antes, que é fugir. Ele vai ter que tentar fugir. A boa notícia
notícia é que ele consegue. Em algum momento ali a família dá uma brecha, ele acaba fugindo, ele é ajudado pela vaca e o cavalo que despistam, né, as pessoas, e aí ele consegue voltar para as ruas com a intenção de tentar achar a sua verdadeira família. Mas não pensem vocês que o sofrimento acabou, porque quando ele consegue fugir, pegar uma certa distância e voltar para as ruas, ele acaba aprisionado novamente, só que desta vez pela carrocinha. As famosas carrocinhas eram veículos que recolhiam cachorros e outros animais que aparecessem soltos nas ruas. Isso era muito comum em várias cidades do Brasil e existia até leis que regulamentavam isso. Esses animais recolhidos eram levados para a prefeitura, para algum lugar da prefeitura ou para o centro de zoonoses, e naquela época tinha a ver mais ou menos com a questão do combate à raiva humana. Só que se os tutores não resgatassem os animais em até 3 dias e pagassem a multa, esses animais eram simplesmente sacrificados. E por causa disso, essa prática deixou de ser permitida no Brasil a partir do ano de 2001. Por isso que, nessa parte da narrativa, o Samba ser resgatado ou levado pela carrocinha não era nada legal, era pior do que ele ficar perdido nas ruas. E o Samba chega a passar uma noite nesse lugar, junto com outros cachorros recolhidos, né? Todo mundo chorando, todo mundo arrependido, todo mundo contando a sua história, mas no outro dia ele consegue ser achado pelo doutor, que é o antigo tutor dele. É claro, né, porque a gente está lendo um livro de literatura infantil da década de 1940. É óbvio que tudo ia dar certo no final. E isso é muito interessante porque a família também não desiste de procurar ele, né? Eles continuam indo até esse canil, né, para tentar localizar ele, mesmo já tendo passado ali várias semanas ou meses. E foi assim que uma simples travessura de cachorro como fugir pelo portãozinho aberto se transformou numa grande aventura. Por outro lado, as ruas também não são apresentadas como um lugar de liberdade para os animais, né? Mas como um lugar de ameaça e de perigo. O que é meio moralizante, mas era exatamente essa a perspectiva dos livros da época. Como eu falei para vocês, a primeira edição de Cachorrinho Samba é de 1949 e sai publicada pela editora Brasiliense, que era da própria Maria José Dupré. Ou melhor, era uma sociedade entre o seu marido, Leandro Dupré, Monteiro Lobato e outros escritores. Outro fato é que a Maria José Dupré já era bastante conhecida nessa época. Algumas obras dela já eram bastante famosas para o público, como, por exemplo, o livro Éramos Seis, que eu acho que vocês devem conhecer também. Éramos Seis foi publicado em 1943 e fez tanto sucesso que, em 1945, já foi adaptado para uma versão em radionovela para a Rádio Tupi. Outro fato marcante é que o personagem do Cachorrinho Samba não foi criado para este livro, especificamente em 1949. Na verdade, o personagem do Cachorrinho Samba aparece pela primeira vez no livro A Mina de Ouro, publicado 3 anos antes, em 1946. A Mina de Ouro é a história de quando um grupo de jovens amigos, Henrique, Eduardo, Kiko, Oscar, Vera e Cecília e o cachorro Samba, se perdem no interior de uma mina abandonada. E no fim desse livro, o Samba é festejado como herói porque é ele que acha a saída da mina e ajuda as crianças a se salvarem. Então, o Samba, que também foi inspirado no próprio cachorro da autora Maria José Dupré, com a publicação do livro em 1949, ele vai passar de personagem secundário para o grande personagem central da história. E digo mais. A partir desse livro, o Samba vai ganhar a sua própria série, porque a Maria José Dupré vai escrever mais 5 livros, mais 5 aventuras com o Samba como personagem principal. Ela vai criar a sua coleção, a coleção O Cachorrinho Samba. E é assim que ela publica o Cachorrinho Samba na Floresta, em 1952, o Cachorrinho Samba na Bahia, em 1957. Inclusive, este livro teve uma única edição. Ela também publica o Cachorrinho Samba na Rússia, em 1964. Este livro chega a ganhar o prêmio Jabuti nesse ano. Em 1965, ela publica o Cachorrinho Samba entre os Índios. E em 1967, ela publica
O Cachorrinho Samba na Fazenda ou O Cachorrinho Samba na Fazenda Maristela. A Dupré faz algo parecido com o que o Monteiro Lobato já tinha feito com os livros do Sítio do Pica-Pau Amarelo, que é criar personagens que se repetem nos livros em diferentes enredos e aventuras. É o que acontece com o Samba e com outros personagens, por exemplo, o Henrique Eduardo, que também estavam no livro A Mina de Ouro e também vão aparecer no livro A Ilha Perdida, que é outra obra bastante famosa da Maria José Dupré. Vocês já leram esse? Bom, a partir de tudo isso, eu quero que vocês deixem aqui nos comentários se vocês acham que as crianças de hoje ainda podem gostar de ler Cachorrinho Samba, de Maria José Dupré. Eu acredito que é um livro que pode ser lido por crianças de 8 a 11 anos. E como a leitura é bem fácil, bem simples, eu acredito também que esse tipo de leitura ajuda as crianças a praticarem, a desenvolverem a sua própria leitura, que hoje é o mais difícil. Já se for uma criança um pouco mais nova ou que ainda não esteja totalmente alfabetizada, você pode ler para essa criança em voz alta, por capítulos. Eu acho que isso vai agradar muito elas. Eu gosto bastante dessa ideia de poder apresentar os livros para as crianças, principalmente livros que fizeram parte da nossa infância. É claro que é uma história de outra época, né? 1949 foi há 70 e tantos anos. Mas eu acredito que esse é o papel da literatura, né? Os leitores de hoje podem ler sim, encontrar outros sentidos para esse livro. E também se encantar com um personagem tão gostoso que é o Cachorrinho Samba. Bom, chegamos ao final desse vídeo e eu quero que vocês deixem aqui nos comentários indicações de outros livros que vocês querem ver aqui no canal. Escrevam para mim, porque isso vai me ajudar muito a organizar os próximos vídeos. E se você também quiser ficar por aqui, já deixa o seu like, já se inscreve, que isso também vai me incentivar muito.